Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês são os valentes, né? O pessoal que vem com chuva. Aleluia. Tem alguns contextos que se chover, o pessoal não sai de casa, não. Que bom que você está aqui. O Senhor é importante para nós. E, na verdade, quando a gente diz, eu te amo, Senhor, isso é mais vivido do que falado, né? Falar é fácil, mas até quanto estamos dispostos a demonstrar o nosso amor com atitudes, com escolhas, né? Que bom que você está aqui nessa quarta da vitória e que bom que o Senhor quer falar conosco. Há algumas semanas o Senhor já tem colocado um personagem bíblico no meu coração. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse personagem bíblico? Já aprendi tudo, né? Na verdade, gente, a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Às vezes você já leu uma passagem da Bíblia 20 vezes. Tem um dia que as palavras saltam assim e tomam um outro vigor e significado para aquele momento que você está vivendo, né? E eu pensando, Senhor, por que está vindo tanto esse personagem à minha mente? E fui relembrando a história dele, fui revisitando a história dele. E quando surgiu esse convite para que eu estivesse com vocês aqui nessa quarta-feira, aí eu entendi. É lá para a quarta da vitória que o Senhor está dando essa palavra. Que bom, glória a Deus, o Senhor já sabe das coisas antes mesmo que elas aconteçam, né? Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37. E nós vamos ler a partir do verso 2. Eu estou usando a nova versão transformadora, a NVT. É a tradução que eu estou usando. Pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma bendita palavra de Deus. Gênesis 37, a partir do verso 2, a palavra do Senhor diz assim: Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo, e de repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-o a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Vamos até aí. Aqui a gente vê o início da história de José e a gente identifica aqui uma série de coisas, de questões, os irmãos cheios de animosidade contra ele e com toda razão, né, gente? Porque o texto diz para a gente claramente que Jacó amava José mais do que todos os outros. Gente, não é bom que seja assim. Não é bom. Não é bom. Deus não tem filhos prediletos e o Senhor é o nosso maior modelo. Mas você pode pensar, Helena, sim, mas olha, tem um filho meu que me desafia, viu? Tem um filho meu que, olha, deixa o meu cabelo branco. Se você pensar bem, é o mais parecido com você. Se bobear, é o mais parecido com você. E, na verdade, gente, o amor não é alguma coisa que a gente investe no outro por causa daquilo que o outro está fazendo.
ou por causa do período que ele nasceu, ou por causa das circunstâncias que o cercam. Toda vida tem importância, tem valor, e cada ser humano que Deus permite que venha à vida, Deus tem um propósito. Então é totalmente insensato para nós como pais, ainda que seja mais fácil a gente lidar com um filho do que com o outro, amor não. Amor é decisão. Você pode ter mais afinidade com um filho do que o outro, mas isso não justifica abandono, isso não justifica rejeição. Talvez você, como filho, já fala isso para minha mãe e para meu pai, porque minha mãe gostava mais do meu irmão. E já notou, é sempre sobre o irmão, né? Eu cresci falando para minha mãe, eu e meu irmão mais velho falando do nosso irmão do meio. O Alexandre é o pão de ló da mamãe. Lá, é o bonitinho da mamãe, né? Lá na minha casa, os irmãos falam que o bonitinho é o Miguel. O Miguel é o dondonguinho da mamãe. O Miguel é o filho preferido da mamãe. Na verdade, eu comecei a sondar o meu coração para saber, Senhor, tem um preferido? Tem um preferido, Senhor? Mas que bom que eu constatei que não. Que a minha questão com o Miguel é que o Miguel sempre foi um filho muito obediente. Muito obediente. Ele não questionava quando eu dava uma ordem, mesmo quando eu via na cara dele que ele não estava gostando. E ainda assim, ele escolhia obedecer. Por isso, o conflito entre nós, as diferenças entre nós eram minimizados. Mas eu pensei, se eu tiver que escolher um deles para eu dar a vida pelos outros, eu não vou escolher nenhum, eu vou dar a minha própria vida. Não, nenhum dos 4 leva a minha. Porque eu quero que os 4 vivam e cumpram o plano de Deus para eles. E, na verdade, eu percebi que isso começou a acontecer na minha vida quando eu já tinha o meu coração curado. Aí isso me faz olhar para Jacó e pensando, né? Será que Jacó, aquele homem que passou por tantas coisas, que passou por tanta humilhação nas mãos do sogro, né? Casou com uma mulher que não era para ele, depois casou com a outra que vivia reclamando. Tantas coisas que Jacó viveu. Teve que sair fugido da casa dos pais por causa da animosidade com o irmão. Depois temeu o irmão. Quer dizer, Jacó vinha com uma carga de traumas. Mas é tão interessante que ele acabou reproduzindo na vida dos filhos o que ele mesmo viveu. Se você voltar na história de Jacó e Esaú, você vai ver que a mãe preferia um, Rebeca preferia um, Isaac preferia o outro. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Aí já deu errado, um preferindo o outro, mas foi o que ele reproduziu. Às vezes, você está reproduzindo justamente aquilo que te machucou. Então, presta atenção nisso. Mas ok, o que aconteceu? Isso gerou nos irmãos de José inveja, ciúmes, insatisfação. Olha lá o bonitinho. E José também não ajudava, né, gente? José não ajudava, porque ele tinha os sonhos, ao invés de ele ficar caladinho para Jesus da vitória, ele abriu o bocão dele contando vantagem, né? Ensina muito para a gente também. Ele já sabia que os irmãos não gostavam dele, que não conseguiam. O texto disse para a gente que eles não tinham uma palavra amigável para José. Imagina, ele era o cara rejeitado. Mas tem isso também, o cara que se sente rejeitado, ele quer provar para todo mundo que ele é bom. Então eu fico imaginando, começou a ter sonhos, já era um dom que ele tinha, que lá na frente foi usado para o bem. Ele já tinha uma revelação de Deus do que estava para acontecer, mas precisava de falar. A coisa já estava ruim para ele, precisava de falar. Então, quando a gente vê a vida de José, a gente vai ver uma vida com muitas adversidades, com muita luta. E eu fico curiosa, sabe? A gente sabe que Deus faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem, né? Mas eu fico pensando se a única maneira de Deus fazer os irmãos se curvarem diante de José e o plano de Deus ser cumprido através da vida de José, será que a única maneira era isso mesmo? Ele ser lançado na cova, depois ser levado, vendido, depois ser enganado, a mulher do Potifar
queria ficar com ele, ele foi fiel, saiu fora, foi preso, abandonado numa prisão 11 anos. Será que era esse caminho todo de sofrimento? Ou será com que Deus foi convertendo as coisas para o bem? Não sei, mas eu fico sempre curiosa para saber, porque a gente sabe que a gente está num contexto de queda, e que muitas coisas que acontecem conosco não foi o plano de Deus. Deus não foi lá e escreveu, falou assim, fulano vai acontecer isso com ele. Nós vivemos muitas coisas porque a gente está num contexto de um mundo que deu as costas para Deus. Então algumas coisas vão espirrar em nós. Por isso que o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Aí a gente lembra da oração de Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, o que faz a diferença na nossa vida é que o Senhor está conosco. E as circunstâncias acontecem, as aflições acontecem, todas elas em decorrência do pecado, das nossas próprias escolhas, das nossas próprias mancadas, das nossas próprias decisões equivocadas, da nossa própria rebelião contra Deus. Mas quando há um arrependimento genuíno e um desejo de seguir ao Senhor, Ele fará com que as coisas cooperem para o nosso bem e para o cumprimento da sua vontade. Então, sim, José sofreu injustiças, José sofreu rejeição, José sofreu tempos de espera. Ai, a gente não gosta desse negócio de esperar. Eu não sei vocês, mas eu não gosto. Mas quanto menos a gente gosta, mais o Senhor faz a gente esperar. Por quê? Porque é assim que Ele vai nos treinar, é assim que Ele vai esticar a nossa confiança, a nossa fé. Assim é que Ele vai nos aperfeiçoar. Justamente o que é mais impaciente será trabalhado para se tornar uma pessoa mais paciente. E eu fico pensando, eu fico imaginando José todo metidinho, sabe, gente? Todo metidinho. Porque você já notou, uma pessoa rejeitada, ela põe uma máscara de que está tudo bem. Ela se sente rejeitada, mas ela não quer mostrar para ninguém que é rejeitada. Aí, quando você vê alguém de um narizinho muito empinado, 90% das vezes, ela está fazendo aquela casca, para esconder, às vezes, uma auto-rejeição, ou uma história difícil, um trauma do passado. Aí põe, né? Eu sou o bonzão, eu sou o tal. Quando você vai descascar o abacaxi, não é nada, né? Não é nada, mas põe em banco. Então eu fico imaginando como ele tinha esse sentimento de rejeição, que era uma realidade na vida de José. Ele ficava lá todo, né, narizinho empinado. Talvez era isso que o Senhor precisava de tratar antes de levantar José como o segundo homem mais poderoso no Egito, debaixo apenas de Faraó. Ele teve tempo de espera, ele teve experiências que muitos de nós também enfrentamos. Você já enfrentou injustiça? Rejeição? Tempos de espera? Mas apesar disso tudo, gente, José manteve caráter, fé, visão, e isso conduziu José à vitória. Fala comigo, caráter, fé, visão. Muito bem. O caráter de José, uma das coisas que ajudaram José a chegar até o fim. José tinha uma identidade bem definida. Ele sabia quem ele era. Ele tinha, apesar dele sofrer a rejeição dos seus irmãos, ele sabia, ele era seguro do amor de quem? Do Pai. Ele era seguro do amor do Pai dele. E, gente, hoje os psicólogos estão afirmando o vácuo que fica, o vazio que deixa, o fragmento que deixa aberto quando a ausência do pai é uma realidade na vida de um filho ou de uma filha. Por isso, homens, se atentem para isso. Se atentem para isso. Vocês têm uma influência sobre a vida dos filhos e filhas de vocês que vocês não têm ideia.
Às vezes a gente tem uma tendência de pensar, mas a mãe, né? A mãe é aquela que gerou no ventre, a mãe é aquela que amamentou ao seio, a mãe é aquela que o sangue dela nutriu essa criança, né? Os dois estão ali naquela sinergia perfeita, um sendo tecido dentro do outro, uma coisa muito profunda. Sim, e é. Mas a mãe, ela tem tudo a ver com o amor. E o pai tem tudo a ver com identidade. A gente tem visto muitos exemplos, graças a Deus, hoje Deus levantou uma série de pessoas que estudam, que observam o comportamento humano, cristãos e não cristãos, e que têm visto como é importante a influência de um pai e como os filhos são fortalecidos na identidade por causa do pai ser pai. Então, assim, eu vi uma série de vídeos no Instagram, está vendo muitos esses vídeos, talvez porque eu tenho estudado sobre o assunto, aí vem as sugestões, né, os vídeos sugeridos. E aí a gente vê o pai em ação e os filhos imitando os pais. Que poderoso que é. O pai não precisa nem te ensinar formalmente, ele observa e imita. É inerente a crianças, crianças pequenininhas, 1 ano e meio, 2 anos. Eles estão de olho em você, pai. E aí, quando a gente olha o quanto o inferno tem investido para arrancar os pais de casa, para arrancar os pais da família, para distorcer a autoridade paterna. O pai foi criado por Deus para ser o provedor, o protetor e aquele que dá autoridade, que forma a identidade. E aí a gente vê pais omissos, abusivos, ausentes. Tem filhos que não têm o nome do pai na identidade. E isso tem um peso enorme. E talvez você tenha tido uma história difícil assim. Se você é pai, eu estou chamando a sua atenção agora. Não adianta você prover para o seu filho tudo aquilo que ele precisa de forma material, se ele não tem a sua presença, a sua verdade, o seu exemplo de caráter, de fé. Há uns anos atrás eu visitei uma casa em Pernambuco, Olinda, pertinho de Recife. E a gente foi visitar uma casa que acolhia mães com filhos que estavam nascendo com hidrocefalia por causa da Zika vírus. Teve um episódio alguns anos atrás do Zika vírus, e o Zika vírus estava produzindo nas mulheres hidrocefalia. As bebês nasciam com hidrocefalia. E aquela casa ela foi montada para dar apoio àquelas mães, àquelas famílias que, por causa do vírus, durante a gestação, tinha gerado essa doença tão grave na vida dos bebês. E, gente, eu fiquei devastada. Devastada pela doença? Não. Todas aquelas mulheres, todas elas, foram abandonadas pelo marido. Vocês entenderam como é que o inferno está investindo pesado para deixar a próxima geração órfã de pais vivos? Porque se está órfão de pai vivo, o diabo adota. A droga adota. A confusão na identidade sexual desses meninos tem tudo a ver com o pai. Se pai bom, gente, pai presente, pai bom, pai que se dedica, está aí lidando com situações muito difíceis, você imagina um pai ausente, um pai abusivo, um pai que o filho nem conhece. Aí talvez eu esteja mexendo em algo fundo em você, mas eu quero te dizer, se o seu pai terreno faltou e falhou, o seu Pai Celestial não falta e não falha. Ele mesmo promete que Ele será
juiz das viúvas e pai dos órfãos. Mas eu não sou órfão, Helena, meu pai está vivo. Tem muitos filhos que são órfãos de pais vivos, e esses também o Senhor adota. José não tinha esse problema, gente. José, ele estava com outros problemas, outras questões. Ele estava lidando com a rejeição dos irmãos, mas uma coisa que fazia José permanecer, ele era seguro da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia, eu sou filho de Jacó, eu nasci de uma idade já avançada do meu pai e eu sou profundamente amada pelo meu pai. Eu quero dizer para você que talvez também enfrente, como José, injustiças, espera, provações e rejeições. Você tem noção da sua identidade em Deus? Porque é fácil a gente falar, né, gente? Eu sou filho muito amado. Não estou falando se você entende isso intelectualmente, não. Eu estou falando se você internalizou isso na sua vida. Se quando as coisas estão ruins, você fala assim, olha, não estou entendendo nada, mas meu pai sabe. E se o meu pai sabe, e ele me ama, e ele cuida de mim, ele vai fazer com que isso aí vira para o meu bem, ó. Eu não tenho dúvida que o Senhor me ama. Eu não tenho dúvida que eu sou filha, que eu fui adotada. Eu não tenho dúvida. E você, tem? Porque falar eu sou filha é uma coisa, mas agir como quem sabe quem é outra coisa. Às vezes a gente fica, sabe, a gente fala muito que a gente sabe que é filho, que a gente sabe que é filho, mas quando a coisa começa a dar diferente daquilo que a gente esperava, a gente fica com medo. A gente pensa, será que vai faltar? Vai falhar? Não vai dar? Será que Deus quer? Gente, se Deus não quiser, Ele vai inclusive te sustentar e te consolar quando Ele falar o não. Ele está presente. Ele é verdadeiro. Ele já provou o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele já reconectou o caminho, Ele já abriu a porta. Mas a gente não vive como filho de Deus, a gente vive como empregado de Deus. A gente pensa que se a gente fizer tudo direitinho, Deus tem uma conta para pagar com a gente. Deixa eu te falar, você não pode salvar a si mesmo. Foi por isso que Jesus teve que vir. Você pode andar bonitinho a sua vida inteira, isso não te salva. Tem um tanto de gente bem intencionada indo para o inferno. Porque não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Porque mesmo que eu me esforce, eu não consigo ser santo o tempo inteiro, eu não consigo ser puro o tempo inteiro, eu tenho pensamentos horríveis. Eu desejo que o meu inimigo morra. Eu desejo que o sistema mude. Que Deus, sabe, no modelo ali dos filhos do trovão, quer que manda fogo do céu cair, Jesus, para queimar esse povo? Entendeu como é que a gente é mau? Mas o Senhor é bom, é pleno, é verdadeiro. E Ele já nos ama. E a culpa que era nossa, Jesus levou e pagou a nossa conta. Mas a gente ainda se comporta, vive e pensa como ainda quem deve. Isso não é amor. Deus quer filhos obedientes porque confiam, não porque têm medo ou porque quer barganha. A maneira da gente amar a Deus é obedecê-lo. É o que a Bíblia fala. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a obediência, ela precede o nosso relacionamento com Deus. Ela é a expressão do nosso amor para com Ele. Eu amo, logo obedeço. Mas não é isso que tem motivado muitas vezes a nossa obediência. Às vezes o que tem motivado a nossa obediência é a ideia de permuta. Eu faço tudo direitinho e o Senhor me protege. Eu faço tudo direitinho e o Senhor responde às minhas orações. Eu faço tudo direitinho e o Senhor me dá tudo que eu te peço. Eu faço tudo direitinho e o Senhor me livra do inferno. Não, gente. Isso é um equívoco. E é um lugar de prisão. Porque quando a gente tem esse relacionamento de permuta,
você não conhece Deus como Pai. É uma relação patrão-empregado. Servo e senhor. E sim, nós somos servos, mas antes de ser servos, nós somos filhos. E é por isso que a gente serve. Que a gente ama o nosso Pai. E estar perto dele, fazendo a vontade dele, é o nosso prazer, não a nossa condenação, não o nosso fardo. E tem homens e mulheres que estão há anos dentro da igreja, pensando como empregado. Sabe a história do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo não é sobre o filho que saiu e foi desperdiçar a herança com meretrizes. Essa parábola vem numa tríade de parábolas, onde Jesus está chamando a atenção dos judeus, dos religiosos, que já eram filhos, mas agiam só pela lei. E a terceira dessas parábolas era do filho pródigo. Ele ficou em casa, ele trabalhava para o pai, ele não desperdiçou a herança com meretrizes. Mas quando ele voltou para casa, ele viu uma festa na casa dele, porque o irmão dele tinha voltado. Ele não foi para perguntar para o pai quem estava em casa. Ele foi para um outro empregado. Isso mostra que esse menino ficou em casa, mas ele não tinha intimidade nenhuma com o pai. Ele tinha mentalidade de empregado. Ele estava voltando do campo onde ele estava trabalhando para o pai, e ele chama um outro empregado do pai e pergunta o que está acontecendo na casa que era dele, a casa do pai dele. E quando o empregado diz, seu irmão voltou para casa, estava perdido, foi encontrado, seu pai está dando uma festa, ele se irou. E é isso que uma pessoa que não está firmada na sua identidade como filho faz. Ela se irrita quando o outro está sendo abençoado e ela não. Ela acha, peraí, Deus, eu estou aqui te servindo, tem 30 anos, esse aí chegou tem 2 meses, o senhor já está usando, está levantando, e eu estou aqui, te pedindo para o senhor me dar uma oportunidade, e o senhor não me dá. Olha a mentalidade do filho mais velho aí, O pai vem, sai e fala com o filho, filho, entra, vamos, entra, celebra comigo. Seu irmão estava perdido, foi achado, vem, celebra comigo. Insiste com o filho. E ele ainda joga na cara do pai. Esse aí, que desperdiçou seus bens com meretrizes, o senhor dá uma festa para ele, o senhor nunca me deu um bezerro para matar. Para os meus amigos, fazer um churrasco com meus amigos. Mentira. Porque quando você volta no início da parábola, está falando que quando o pai divide a herança, divide para os dois. Dividiu entre eles. Mas o filho que tem cabeça de empregado é ingrato. Não se lembra das bênçãos do Senhor, não se lembra da benevolência do Senhor, não se lembra da provisão do Senhor, não se lembra, porque não se relaciona como filho, se relaciona como empregado. José era filho. José tinha identidade. Ele recebia a identidade, o amor que estava sobre ele do Pai. Vocês precisam se lembrar, meus irmãos, que vocês são amados, que vocês são escolhidos, que vocês estão revestidos de propósito. E é justamente por isso que o diabo não quer que você descubra quem você é em Deus. E te mantenha como um bonequinho religioso, só cuidando da vida dos outros, do pecado dos outros e da sua aparência de justiça. Santidade não é sobre isso. Santidade é você chegar tão perto de Deus, tão perto de Deus, tão perto de Deus, que o DNA dele vai saindo de você. A gente está enxertado na videira. E a seiva dele nutria a nossa vida. É sermos dominados pelo Espírito Santo de tal maneira que a gente não sinta mais prazer no nosso pecado, naquilo que a gente prefere, nas nossas escolhas. Por isso que a gente tem tanta gente dentro da igreja, gente sincera. Gente que teme a Deus, mas que não pensa como filho, que não vive como filho. E por causa disso, está na igreja, mas está preso. Está preso. A identidade segura fortalece
contra críticas, contra rejeições e contra comparações. Quando você sabe quem você é, o diabo pode vir falar, sua mãe pode vir falar, seu pai pode vir falar, seu marido pode vir falar, eu sei quem eu sou. Em Deus eu sei quem eu sou. Limitado, imperfeito, mas muito amada. A voz que me valida é a voz de Deus. O que me valida é o sangue na cruz de Cristo. Eu valho o preço mais caro desse mundo. O preço do sangue na cruz. A segunda questão que tinha José era integridade em meio às tentações. Em Gênesis 39, de 7 a 12, vou ler rapidamente para vocês. 39, de 7 a 12, o texto diz assim, de 6 a 12. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Olha que interessante. Ele não está falando, eu estaria pecando contra o Potifar. Não. Eu estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. E por que ele fugiu, gente? Porque ele não era governado pela vontade de homem dele. Era jovem, os hormônios estavam tudo em ordem. Ela era bonita, a bicha, e ela que estava querendo. Ele tinha tudo para falar, quer saber? Sou de ferro não. Mas ele sabia que ele não era escravizado pelo material de que ele era feito. Mas ele era servo do Deus vivo. Então ele, fugiu. Quanto pecado, quanta miséria, quanta coisa seria evitada na nossa vida se a gente simplesmente fugisse. Tem hora que a gente tem que enfrentar certas coisas, mas tem hora que você, tira o seu time de campo. Porque a carne é fraca, assim. No sentido de sucumbir facilmente ao desejo. Mas ela é forte. No sentido dela ficar requerendo todas as vezes tomar o governo de novo da nossa vida. Mas José, no meio da tentação, ele continuou temendo ao Senhor. Ele continuou íntegro. José escolheu a integridade mesmo quando ninguém estava vendo, não tinha ninguém na casa. Ele podia ter deitado com ela 1, 2, 3 vezes e ninguém ia ficar sabendo. E foi justamente por isso que essa mulher mentiu, dizendo que ele tinha abusado dela, tentado abusar dela. E ele foi preso, inocente. Aí você pode pensar, onde que estava Deus? Por que Deus permitiu isso? Poxa, o cara estava sendo fiel a Deus e Deus abandonou? Não, Deus não abandonou José, Deus estava treinando José. Deus precisava de tratar algumas coisas com José antes que ele ascendesse ao lugar que ele estava para ascender. E muitas vezes, meus irmãos, Deus vai te dar a vitória sim. Mas Ele dá uma vitória de cada vez. Às vezes a gente está mirando numa grande vitória, né? Quando meu filho voltar para o Senhor, é lá que eu estou mirando. Mas antes Ele quer tratar aqui, a sua boca, falando mal dos filhos dos outros. Às vezes Ele quer tratar aqui, a sua religiosidade hipócrita, que fala do filho do outro, mas esconde o seu, que ora pelo seu filho, mas ignora o filho do outro. E assim o Senhor vai nos tecendo, vai nos aperfeiçoando, vai nos esticando, vai nos tirando do nosso estado miserável de egoísmo.
e vai nos forjando no processo. A gente cresce espiritualmente quando nós decidimos ser fiéis a Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Às vezes a gente se importa, eu não vou adulterar, eu não vou consumir pornografia, eu não vou matar, eu não vou roubar. Mas seja fiel no lar, seja fiel no trabalho. Quantas vezes você amaldiçoou o seu patrão? Quantas vezes você amaldiçoou essa terra? Você está aqui, veio para cá e fica aqui reclamando. Tá ruim? Volta para o Brasil. Lá está uma delícia, você precisa ver. Volta para lá. Se Deus permitiu você estar aqui, seja uma bênção para essa nação. Seja a resposta. Porque por muitos anos, por décadas, por séculos, os Estados Unidos da América mandaram missionário para o mundo inteiro. Eu sou fruto de uma família norte-americana que está plantada lá no Brasil. Está enterrada lá. O casal de norte-americanos que saíram daqui, da Califórnia, e foram entregar o evangelho para os meus pais e para mim. Eu lembro do dia que eles estavam na sala da minha casa e meus pais aceitaram Jesus. Eu tinha 11 anos de idade. Acordei pelo choro da minha mãe, rendendo a vida dela para Jesus. E o pastor John e a irmã Joy orando por eles. Cada vez que eu piso nessa nação, eu penso, Senhor, eu estou sendo a resposta para a semente que plantaram na minha vida. Então eu tenho que te falar, seja uma bênção. Abençoa essa nação. Ore por essas ruas, orando. Orem pelo presidente. Orem pelas leis, para que leis mais justas de imigração sejam feitas. Ore. Muitas vezes a gente trava a bênção de Deus, porque a gente murmura. Você não cospe no prato que te alimenta. Seja a resposta. Agora os Estados Unidos da América precisam. Muitas igrejas aqui estão fechando. Os membros vão envelhecendo e morrendo. Quantos jovens fora do evangelho? Aborto permitido. Tanta impiedade no país mais cristão do mundo. É tempo de nós nos arrependermos, pedirmos perdão pela América e orarmos por esse povo. Enquanto você estiver aqui, seja uma boca profética e vença a tentação da murmuração, da reclamação. Continue íntegro nas pequenas coisas. Seja honesto, cumpra o horário. Chega na hora, gente. Paga quem te deve. Paga a quem você está devendo. Perdoa quem te deve. Porque tem uns brasileiros aí que passa a perna no outro, e o outro fica o resto da vida amargurado, não vai nem na igreja. Viu o irmão? Estou devendo. Foge, vai embora. Acerta a vida, gente. Anda na luz. A integridade em meio às tentações. Era isso que fazia de José um homem diferente e fez ele alcançar o propósito que ele tinha que alcançar. Relacionamentos destrutivos, carências. Tem integridade no falar, no agir e nos seus valores. Uma outra característica de José, ele tinha maturidade no meio do sofrimento. Por quê? Porque não tem nenhum registro de José murmurando. Ele foi preso injustamente. Ele conhece lá dentro da prisão outros 2 homens. Deus dá para ele um sonho, ele interpreta um sonho. E ele fala com um deles, olha, quando você sair, lembra de mim. Fala para Faraó de mim. Eu estou aqui preso, aqui eu estou inocente. Aquele homem se esqueceu. Ele tinha tudo para reclamar. Ei, Deus, olha, já deu, hein? 11 anos, Primeiro me joga no poço. Depois me vende como escravo. Depois aquela desgraçada da mulher de Potifar me taca aqui dentro. Ele podia estar, sabe, cheio de palavras duras na boca, mas não foi isso. Ele continuava confiando. Ele sabia o que Deus tinha mostrado para ele. Deus tinha mostrado para ele, em sonho, lá quando ele tinha 17 anos. Mas, Helena, muito tempo se passou. Deus não está preso no nosso relógio, não, gente. Deus não está preso no nosso tempo, não. Ele fez uma promessa, então ele está trabalhando até fazer essa promessa cumprir. Ele já está fazendo hoje o que ele precisa fazer na sua vida e no seu coração para você estar apto para receber a vitória que você quer receber. Ele já está trabalhando hoje.
Deixa ele tratar e amadureça. Porque são crianças que vivem murmurando. Gente matura na fé, não é criança de um jeito bom. A Bíblia fala que a gente deve ser como criança para acessar o reino de Deus. Mas como criança, aquela que não leva ressentimento, aquela que não guarda rancor, aquela que perdoa, aquela que está brigando aqui hoje, daqui a pouco está brincando, aquela que tem um coração puro, aquela que facilmente perdoa e que demonstra todo o seu carinho e a inocência. É com esse coração de criança, não está falando de imaturidade. O Senhor não é pedófilo, Ele não vem buscar uma noiva criança. Ele vem buscar uma noiva madura, pronta para o casamento. É tempo de nós amadurecermos, meus irmãos. Vamos parar com esse mimimi, vamos parar com essa reclamação. Ah, Helena, não é fácil esperar. Não é mesmo. Estamos juntos. Mas a sua murmuração só vai fazer você ficar aí há 40 anos no deserto. Quanto mais você murmura, mais tempo você vai ter que passar. Quanto mais você reclama, mais volta você vai ficar dando no deserto. Você já podia ter acessado a sua bênção há muito tempo. Talvez justamente por isso você ainda esteja no lugar que você está. Até aprender a confiar e a glorificar a Deus quando o mar ainda não abriu. A gente agradecer quando está tudo bem, é fácil. Quando a gente viu o mar aberto, é fácil. Mas o Senhor está nos convidando para a gente crer, confiar e agir como quem confia. Quem confia já está agradecendo antes, não espera para agradecer depois. José passou por prisões reais e muitos de nós vivemos prisões emocionais. Abandono, traição, frustração, solidão, ainda mais vocês nesse país. Mesmo assim, ele não reclamou, ele permaneceu fiel, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele lá no fundo do poço, Deus estava com ele quando ele foi vendido como escravo, Deus estava com ele quando ele resistiu à mulher de Potifar, Deus estava com ele quando ele estava na cadeia, Deus estava com ele dando sonhos a ele, Deus estava com ele quando ele se tornou o segundo em poder em todo o Egito. É fácil a gente ver que Deus está com a gente quando está tudo já dando certo. Mas José tinha consciência da presença antes. O sofrimento não anulou o chamado. O sofrimento só preparou José. Deus usa fases difíceis da nossa vida, meus irmãos, para nos posicionar onde nós nunca chegaríamos sozinhos. É gostoso, né? Não. Quem aqui faz exercício? Levanta a mão bem alta assim. É gostoso? Tem alguém que já está nessa fase? Ô, Vitória, adoro. Eu estou longe de chegar. Estou só em calço, um dia eu chego lá. Mas é importante? Vai definir como é que você vai viver a sua velhice. Alguém trocando as suas fraldas? Ou você mantendo as suas funções até o último dia? Para crescer músculo é dor, mas também é saúde. Espiritualmente não é diferente. Espiritualmente não é diferente. E finalmente, José esperou. Ele confiou no tempo de Deus. Ele esperou anos pela promessa. Anos. A vitória foi grande, foi gigante, foi transbordante. Um estrangeiro salvou nações, salvou o próprio Egito, quando ele traz as estratégias de reservar alimento por causa da fome que estava por vir. Ele estava cuidando do Egito, ele estava cuidando das nações vizinhas, ele estava cuidando da sua própria família, sem saber que a família dele viria para buscar alimento. Foi grandioso demais, gente. Mas teve toda uma jornada, toda uma trajetória.
E ele permaneceu. Fala comigo, permanecer. Permaneça. É mais fácil desistir, é mais fácil murmurar. Por isso que o que realmente tem valor dá trabalho. O que realmente tem valor dá trabalho. Mate a sua carne. Para de duvidar do Deus que já fez tanto por você. Traga à sua memória o que te pode dar esperança. Você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, vocês chegaram até aqui. De quantas coisas o Senhor te livrou? Quanta bondade Ele já expressou para você? Quanto perdão, quanta misericórdia renovada todas as manhãs. Eu tenho 57 anos. Meu Deus, quantas manhãs tiveram que a bondade e a misericórdia de Deus se renovaram? A minha dívida é impagável. Impagável. Ele sempre dá infinitamente mais, mas a gente nem percebe. Porque a gente foca naquilo que ainda não chegou. Mas se esquece de bendizer a Deus. Porque você está aqui hoje, ó, respirando com seus próprios pulmões, andando com suas próprias pernas, com a sua mente sã, trabalhando, batalhando. Ah, está difícil, Helena, mas você está vivo. Você está viva. Tem um propósito de Deus ainda para ser cumprido na sua vida. José permanece fiel. Ele esperou anos pela promessa. Às vezes você espera por cura, por direção, por restauração familiar, por mudança financeira. Você está esperando. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, esperar não é perder tempo. Esperar é aprender durante o caminho. E você nunca espera sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está. E porque Ele está, a jornada pode ser mais leve, mesmo com espera, mesmo com rejeições, mesmo com perdas. Vai valer a pena. Aquele que perseverar até o fim. Esse que vai receber a coroa da vida. Então você pode estar assim, ó, cansado. Descansa, mas não desiste. E perceba o trabalho de Deus na jornada. A jornada é tão importante quanto o destino. Deus está de olho em como você reage hoje, em como você se comporta hoje. Isso é importante para Deus. A gente vê isso claramente pela jornada do povo de Israel pelo deserto. Deus falou com eles: eu vou dar a terra para vocês, que mana leite e mel. Mas antes eu vou levar vocês para o Sinai. Eu vou apresentar-me a vocês, eu vou dar a vocês as minhas leis. Vocês vão aprender a me conhecer. E depois que vocês me conhecerem, eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, e eu vou dar para vocês essa terra. Foram espiar. 2 voltaram com bons relatórios. Os outros, não vai dar. São gigantes, seremos devorados como gafanhotos. Olha a má notícia aí na boca. Olha a incredulidade na boca, olha a murmuração na boca. Deus já tinha dado uma palavra: eu vou dar a terra. E isso já era suficiente para você. Vambora! Vambora! Deus vai dar! Eia! Foi isso que Josué e Caleb falaram. Eia, subamos, vamos! Deus vai dar! Vocês estão loucos? Não vamos não. E a própria boca deles pronunciou a sentença deles. Eles morreram como gafanhotos no deserto. E só a geração de 20 anos para baixo, e Josué e Caleb entraram 40 anos depois. Mas sabe o que é o lindo dessa história? 40 anos depois, Josué e Caleb estavam como os jovens de 20 anos.
O vigor estava neles, a força estava neles. Josué liderou o povo. Josué liderou o povo na conquista da terra com 80 anos de idade, em pleno fulgor e vigor. Um guerreiro respeitado aos 80. É isso que o poder de Deus faz. Ainda quando a gente estiver velho, gente, a gente vai dar muito fruto. Se a gente está caminhando como José. A vitória vem. Ela vem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ela não é só sobre você. A vitória de José não era só sobre ele. Milhares e milhares de pessoas foram salvas da fome e do extermínio por causa de José. A sua própria família foi restaurada. E ele fala claramente: vocês intentaram fazer o bem, fazer o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Depois de tanta coisa que aconteceu, depois de tantas palavras, depois de tantas lágrimas, depois de tanto sofrimento, depois dos irmãos terem voltado, depois dele ter montado um plano para eles trazerem o pai, depois disso tudo ter passado, no verso 20 de Gênesis 50 ele diz: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Talvez a sua vitória ainda não chegou, meu irmão. Porque você precisa de enxergar que a nossa vitória não é só sobre as nossas individualidades. A gente só vence quando o outro vence junto. A nossa alegria só é completa quando o corpo está saudável. Quando a minha vitória também está alcançando a vida do outro. Quando a minha trajetória está inspirando outros. Não é sobre nós, individualmente. É sobre nós, corpo. A bênção que Deus tem para nós é sempre para transbordar. Talvez você ainda esteja esperando porque você tem que desistir dos seus sonhos egoístas, dos seus projetos de poder pessoais. Talvez o próprio Deus não te entregou o que você está pedindo, porque seria para destruição. Então feche os seus olhos. E hoje é dia de você revisitar. O que você tem pedido para Deus? O que você está buscando dele? O que te traz nas quartas da vitória? Qual é a necessidade que você tem nesse momento da sua vida? Agora é hora de você deixar o crivo do Espírito Santo no seu coração, passar no seu coração. É para a glória de Deus que você está buscando isso? Ou é apenas mais um sonho materialista? É para servir outros? Ou apenas para servir a si mesmo? O que você está negociando para conseguir o que você quer? O que você está sacrificando no altar de Mamon? O Senhor é o dono do ouro e da prata. E Ele disse que Ele cuidaria e que nada nos faltaria. Mas nós não confiamos. Não descansamos. Não obedecemos. Murmuramos. E não guardamos a integridade que José guardou. Identidade, caráter,
espera, perdão, propósito. O propósito chegou depois que José perdoou seus irmãos. Liberou o passado. Ele entendeu para o que nasceu. Ele conseguiu ver a mão de Deus. Ele olhou para trás e viu a mão de Deus em toda a sua história. Vocês planejaram fazer o mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem para eu salvar a vida de muitos. Talvez o José de 17 anos pensaria que seus irmãos iriam se curvar diante dele. E isso deixasse ele até triunfante. Mas depois de tudo que ele passou, ele entendeu que não era sobre os irmãos se curvarem diante dele, mas sobre ele se tornar resposta para tantas outras pessoas e para sua própria casa também. Coloque diante do Senhor agora o que você tem buscado, o que você tem pedido, o que você tem esperado, às vezes por anos. Eu também tenho as minhas esperas, gente, por anos. Eu quero te encorajar, fica firme. Fica firme, continua, permaneça. O Senhor é digno de tudo que somos, de tudo que temos, dos nossos afetos, nossa obediência. Ele é digno, independente da resposta que Ele vai nos dar lá na frente. Porque Ele é amor. E a promessa que eu tenho é que Ele nunca vai me dar pedra no lugar de pão e nem cobras no lugar de peixes. O Senhor não tem que provar mais nada, Ele já provou. Nós é que muitas vezes precisamos de entregar, confiar, nos arrepender e permanecer. Que José seja uma inspiração para nós, mas desde o começo. A gente gosta muito de cantar a vitória de José, o segundo em poder depois de Faraó, rico, poderoso, influente. Mas aprenda com José da cova, da cisterna. Aprenda com José dos 17 anos, aquele mocinho imaturo, carente. E que a vida de José seja um prumo para nós nessa noite, em nome de Jesus.